eu vou chamar os membros desse painel, né, os participantes desse painel, eu vou chamar pelo nome, para a gente ganhar tempo, peço que venham aqui à frente, e depois, no momento em que a palavra for dada a cada um, aí eu apresento, tá bom? Então, por favor, o Flávio Henrique Faria, pode bater palma. O Leonardo de Freitas, o Nilson de Freitas, o Tiago Farias e o Tiago Lafayette. Se quiser sentar ali, aí a gente equilibra aqui o barco. Bom, mas o nosso objetivo aqui não é que hoje seja uma palestra, que a gente fique trazendo informações e vocês recebendo. Então foi distribuído para todos um questionário não, um formulário, né, para que vocês também, com base nas suas experiências, na sua visão e no que nós vamos ouvir aqui hoje, também respondam as perguntas que vão ser colocadas aqui para todos os participantes, tá? Então, depois, ao final do encontro, a gente pede que você entregue para a gente. Então, é essa a primeira pergunta que nós vamos procurar responder coletivamente. Quais são os principais desafios atuais enfrentados pelas micro e pequenas empresas brasileiras? E para começar, passar a palavra para o especialista, o Nilson, a quem eu agradeço a presença, que é gerente regional do SEBRAE, da região de Campinas, e como foi combinado entre nós, devido ao número de pessoas, cada um terá 5 minutos para fazer sua primeira intervenção e depois mais 5 minutos. Tá bom? Muito grato pela sua presença. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Os principais desafios atuais, olha, pessoal, eu sou gerente do escritório regional de Campinas. Estou falando aqui, quando eu falo regional, eu falo em nome de 22 municípios, incluindo o Circuito das Águas. Os principais desafios que eu vejo, o empreendedorismo cresceu muito nos últimos tempos, pela necessidade de renda. Então nós temos, até daqueles números que o professor colocou na palestra dele, se a gente atualizar, já são maiores, especialmente com o advento da formalização do MEI. Com isso, nós temos uma migração da pessoa que está desempregada, que monta um negócio próprio para se autossustentar ou para ajudar na renda em casa. Tanto que o empreendedorismo feminino cresceu muito também nesses últimos períodos. Os principais desafios que eu vejo é que a gente consiga chegar a essas empresas, esses empresários, e cuidar para que elas façam melhores conexões de mercado. A maioria delas não sabe o que é inovação e tem medo desse nome, e inovar é tão simples, né? Às vezes só de querer fazer o simples já está inovando. Nós temos ações bastante parrudas nesse sentido. Nós estamos, creio que, estamos aqui com o vice-prefeito de Poços, é isso, né? Nós estamos com um desafio muito grande na nossa região, o Thiago pode falar também, é de tornar as cidades empreendedoras. E eu fico muito à vontade para falar que eu estou na região aqui, que a gente já tem, das 22 que eu atendo, praticamente 5, 6 municípios já aderiram a esse projeto. Um deles, o secretário que assinou conosco está aqui, que pode falar depois para vocês também, o André Monzubem está aqui, pode falar. Como a gente está trabalhando para melhorar isso? Trabalhando cultura empreendedora nas escolas, então a gente entende também que para o remédio chegar lá em cima eu tenho que trabalhar na base. Então nós estamos trabalhando a cultura empreendedora. A gente tem que proporcionar que essas crianças que estudam na escola pública, elas tenham acesso ao que é empreendedorismo e como isso pode transformar a vida dela, porque os empregos estão mudando e a gente sabe que
Emprego, carteira assinada daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que é hoje, né? Isso está mudando muito rápido. Esses projetos de cidades empreendedoras, eles trabalham muito EAD, porque eu vim do interior há 3, 4 anos atrás, lá a locomoção ainda é mais simples. Né? Quando eu falo interior, eu estou no região metropolitana, e aqui locomoção é difícil, né? O professor mesmo citou isso aqui no começo. Né? Então, no programa Cidade Empreendedora, nós temos também o ensino EAD, nós temos os segmentos sendo ajudados, nós temos 7 segmentos sendo trabalhados dentro da RMC, que são, em Campinas, aqueles segmentos que mais tem número de empresas. Então nós entendemos que onde tem mais densidade empresarial, mais tem que ter apoio para esse tipo de empresa, nesse setor. Então eu creio que o grande desafio nosso, finalizando, professor, é fazer elas conectarem mercados. E o poder público tem que abraçar essa causa, ajudar muito, e o SEBRAE, como instituto de fomento, a maior agência de fomento da América Latina, ela tem procurado as prefeituras para dialogar, para que juntos construam essas soluções. Então, eu creio que um dos desafios é a gente encontrar esse caminho conjuntamente. Vou passar a palavra ao Thiago Lacor, que é microempresário e pesquisador da área de marketing. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pela presença de todos. Eu estou há 15 anos trabalhando com pesquisa de marketing, trabalhando especificamente com microempresários. Um dos principais desafios que eu encontrei desses empresários é o seguinte: eles têm uma crença de que o marketing vai salvar a vida deles. Então, eles acham que eles vão entrar no mercado com o produto deles, sem inteligência de mercado, sem analisar o que o mercado precisa, e que eles podem empurrar, né, o produto ou o serviço para o mercado. Então isso eu já vejo bastante acontecer. Isso acontece muito. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, com o advento do marketing digital, isso aumentou ainda mais. Então, por exemplo, na semana passada, um restaurante que vai abrir no Cambuí procurou a gente para fazer uma pesquisa de mercado. Aí o cara ele já está com o ponto escolhido, ele já tem o conceito do restaurante, o projeto arquitetônico e o cardápio. Ele vai fazer a pesquisa de mercado para quê? Né? Então, o que acontece é que tem realmente essa cultura de vamos investir, vamos fazer promoção, vamos fazer propaganda para empurrar. O que acontece? O retorno do marketing ele é muito mais baixo do que esses empresários esperam. Então, a gente tem ali, historicamente, de 109% a 218% de retorno sobre o investimento. Aí, quando você fala de empresas americanas gigantes, que é onde começou essa cultura promocional, tudo bem, eles estão investindo 1 bilhão por ano, 218% de 1 bilhão, vale a pena. Agora, para o cara que investe R$2.000 por mês no marketing, 218% não é nada. Isso dissolve ali no faturamento dele. Então, um dos desafios que eu vejo, e uma das fragilidades da PME, é a falta de cultura de um marketing ativo. A falta de cultura de uma inteligência de mercado, de realmente analisar o mercado antes de se jogar no lago. Antes de sair para pescar, entender qual é o melhor lago para se pescar, quem que é o peixe, que isca que eu vou usar. E não se jogar no lago e aí estudar o peixe depois. Então esse é o principal desafio que eu queria trazer hoje. Agora, passando a palavra ao Tiago Farias, que é gerente do escritório regional do SEBRAE de Jundiaí. Seja bem-vindo, Tiago. Professor, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. O Nilson falou quase tudo que eu tinha para falar, então fica mais fácil um pouco, mas eu queria reforçar, né, aqui, juntando esses dois escritórios, Campinas e Jundiaí, nós estamos falando de quase 5 milhões de pessoas na região que nós atendemos, são 22 municípios na área do Nilson, 18 no escritório de Jundiaí, então a gente sai aqui bem da região metropolitana de Campinas, vai até Bragança Paulista, né, Piracaia, Pinhalzinho, assim por diante. E o que o Nilson falou, que é um trabalho que nós temos feito muito com as prefeituras, o secretário, nosso gestor de desenvolvimento,
professor Messias também está aqui, e o Jones também está desenvolvendo uma parte de tecnologia muito importante lá dentro. O que acontece? É essa sinergia entre todas as instituições, seja elas públicas ou da sociedade civil, em trabalhar em conjunto, porque hoje o Sebrae ele investe muito no empreendedorismo como ferramenta socioeconômica. Então nós temos lá que 80% das nossas empresas ativas hoje na região de Jundiaí são microempreendedores individuais. São pessoas que, como o Nilson falou, de uma oportunidade, enxergam uma possibilidade de retomar o seu trabalho, de manter a sua família. E essas pessoas são, em base, o brasileiro da classe C. Aquela pessoa que leva 2 mil, 3 mil reais por mês para casa e que está lutando todo dia. Então, como o meu xará aqui falou, é realmente um grande desafio nós promovermos essas empresas e ensinar a inovação para essas pequenas pessoas que muitas vezes pensam que inovação é criar um produto novo, é investir em tecnologia, e muito pelo contrário, como o Nilson falou, é algo simples, e deixá-los competitivos com o restante do mercado. Muitas vezes, ser competitivo é você ter acesso a uma nota fiscal eletrônica para poder vender o seu produto ou serviço, uma empresa ou para o governo municipal, estadual. Né? Então, essa informação não chega aos pequenos negócios. Né? A quantidade de informação que nós temos aqui e a possibilidade dessas pessoas chegarem a essa informação é muito pequena. Então, por isso, Cidade Empreendedora é um programa extremamente importante hoje para o empreendedorismo, que vai ajudar a levar essas informações e essas oportunidades de negócio para a mão dos micros empresários, dos pequenos empresários, dos médios empresários. Então, esse é o grande desafio, levar a informação e abrir oportunidades para esses pequenos negócios. Lógico que nesse meio todo aqui, que eu estou falando de quase 5 milhões de pessoas, nessa região que a gente atende, nós vamos ter empresas trabalhando com grande tecnologia e também aquela pessoa que está se virando para abrir um salão de beleza que vai sustentar praticamente a casa inteira e ele não sabe nem como abrir. Então, assim, como Poder Público, Sebrae e outras instituições como Senac, Senar, SESC-Senat, todos esses sistemas que nós temos, é extremamente importante para a gente se unir e levar uma cesta de serviço para esses pequenos que possam passar por esse grande desafio que é o mercado brasileiro. Obrigado. Passar a palavra agora ao Leonardo Souza de Freitas, que é o que viajou de mais longe de todos nós, está vindo de Brasília, muito grato pela sua presença, Leonardo. O Leonardo é coordenador de empreendedorismo do Departamento de Ecossistemas Inovadores da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, a SEMP, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Dá para ouvir bem? Bom, no nosso diagnóstico é que eu dividiria em 3 pontos. Primeiro, como os colegas já falaram, é necessário o fomento de uma cultura empreendedora no país. Os jovens que entram na universidade não são preparados para empreender. E nós verificamos também uma baixa densidade tecnológica das empresas que entram no mercado. Nesse sentido, o governo federal começou em 2012 a fomentar programas de startups. Já existia uma certa densidade tecnológica que se criou no país, várias aceleradoras foram criadas por conta do primeiro programa Startup Brasil, mas nós entendemos hoje que o governo principalmente precisa focar no early stage, na fase de ideação, ou seja, botar a garotada para empreender. As universidades precisam despertar para o empreendedorismo. Em 2017 foi lançado o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, permitiu que as universidades, abriu uma frente ampla para as universidades empreenderem, os professores DE das universidades empreenderem, e isso ainda é muito incipiente no Brasil.
Então, em termos de desafio, acredito que seja esse: conectar as universidades, as nossas fontes de maior densidade tecnológica, as startups, as micro pequenas empresas e principalmente as demandas do setor produtivo. Um terceiro aspecto é que o nosso arcabouço legal, ele parou no século XX. O Brasil está muito atrasado. Então, a gente precisa modernizar as nossas leis. O empreendedor hoje no Brasil, ele vive com a corda pendurada no pescoço. Uma série de questões. O Estado mais atrapalha do que ajuda quem quer produzir. Então, é necessário uma grande revisão legal de aspectos de ambiente de negócios. As nossas figuras de personalidades jurídicas não são adequadas para o empreendedorismo no Brasil. Em termos de facilitação de investimentos, os empreendedores não têm facilidade de adquirir capital nacional, muito menos de capital estrangeiro. Existe uma série de amarras legais para isso. Em termos de relações trabalhistas, as nossas relações trabalhistas, a nossa CLT ficou parada no século XX. Vejam, eu não estou falando aqui de exploração de trabalhador pouco qualificado, estou falando de trabalhador hipersuficiente, de uma outra escala, né? Então, as relações trabalhistas precisam se modificar. Na prática, a gente já vê isso acontecendo, os aplicativos, né? As empresas de economia sob demanda estão explodindo no mercado e a lei parou, então a lei precisa se atualizar. E o Estado precisa poder comprar de startups. Hoje em dia, o Estado não consegue. A gente, às vezes, ajuda uma empresa a desenvolver uma solução e depois o Estado não consegue comprar essa própria solução. Então, enfim, em termos de demandas, acho que é isso: cultura empreendedora, densidade tecnológica e amarros legais. Nós aqui nesse auditório hoje somos em aproximadamente 160, 170 pessoas aqui, representando diferentes instituições com diferentes perspectivas. E eu convidei o meu amigo professor Dr. Laertes Nelva, que é professor da Engenharia de Produção da Poli USP, e ele me perguntou, né, o que ele poderia trazer de contribuição. E é exatamente o que eu respondi para ele, que eu acredito que vai ser o caminho que ele trará aqui de reflexões a respeito desse assunto. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos. O desafio era enorme que você me colocou. Eu fiquei pensando, claro, nem comparar com todos os desafios que são colocados aqui, mas como trazer para vocês uma discussão que é a parte que a gente desenvolve já há algum tempo, inclusive nos livros que você publicou, a gente discutiu a questão do trabalho. Né? A primeira questão que precisa ser colocada é quem trabalha. Né? Os dados que você trouxe, quem está empreendendo, está trabalhando? Evidentemente que sim. Né? Trabalho não é só a relação assalariada e não é apenas a relação que você tem com a profissão de empregos, que inclusive você mostrou muito bem aqui. O microempreendedor, o médio empreendedor, não é apenas aquele que está produzindo algo sozinho, ele também está produzindo emprego. Então é uma questão fundamental aí para a gente definir o que é o trabalho. Eu acho que esse é um ponto-chave e muitas vezes o trabalho é visto como custo, né? É visto como problema, tem toda a questão da legislação aí a ser discutida, mas tem um ponto fundamental: quem é que trabalha na vida e qual é a importância do trabalho na vida? Geralmente, até por vício de formação, porque apesar de eu ser professor de engenharia e sou médico, a ideia é que a gente tem do trabalho que é sempre uma mazela, é o acidente, a doença, e vamos dizer assim, há uns 50 anos mais ou menos, essa ideia começou a se inverter. O trabalho como promotor de vida, como promotor de saúde, como meio principal, e isso quando fala meio principal é para todo mundo, né? Isso aí tem toda uma discussão do acesso que as pessoas vão ter na vida, a possibilidade de ter um trabalho interessante, desafiador, que lhes permita ser alguém na vida. Esse é um ponto-chave. Não importa a profissão, não importa o lugar onde ela vive, e
também muitas vezes é evidente que o salário é importante, mas tem outras coisas que são muito mais significativas, que é o papel que eu exerço na sociedade. Por que eu falo isso? Só pegando as estatísticas, infelizmente elas são do negativo. Hoje em dia, a maior causa de afastamento do trabalho, um pouquinho abaixo da questão de acidentes e lerdorte, né, essas mazelas osteomusculares, são os problemas de ordem psíquica, que dizem respeito ao quê? Ao sentido que o trabalho faz. E isso não é algo que pega o chão de fábrica, ou o trabalhador rural que está lá na boca da produção. Pega todo mundo. E só para vocês terem uma ideia, a gente fez alguns trabalhos exatamente sobre isso, que pega, vamos dizer assim, magistrados, professores, engenheiros, uma série de médicos, uma série de outras profissões que vivem o desafio do trabalho moderno e o trabalho futuro. Então, fica aqui um alerta para todos nós. Empreender é um risco sempre, e é um risco para a sua saúde também, inclusive a saúde mental. E, além disso, o desafio é que tipo de trabalho eu, como empreendedor, propicio para aqueles que vão cooperar comigo. Acho que a dica já foi dada aqui, que ninguém trabalha sozinho, muito menos uma pequena empresa, quando você fala em ecossistema. Aí na segunda pergunta eu vou dar uma entradinha nisso. Tá, obrigado. E agora, passar a palavra para o Flávio Henrique Faria, que é o vice-prefeito de Poços de Caldas e secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Marcos. Uma grande oportunidade estar falando, conversando com vocês aqui de um tema tão importante para o nosso país. Eu gostaria de pontuar que eu tive uma experiência no legislativo e agora no executivo. E dentro dessa perspectiva, eu fiquei muito feliz aqui com as diversas falas do Thiago, do Wilson, do Leonardo, do professor aqui, onde nós percebemos algumas questões que são importantes, que nós temos a oportunidade de estar explicando o que foi feito na segunda pergunta, mas o Thiago foi feliz na fala dele. O Estado ele tem que ser parceiro do setor produtivo, do setor empresarial, do setor industrial, porque esse setor é importante para nós, né? Principalmente a pequena e média empresa. Então, sem dúvida alguma, foi um grande desafio que nós encontramos isso em 2017. Então, o que se fazer através do poder público para se dar eficiência e se permitir que o poder público seja um parceiro desse setor que é importante para os municípios. Então, essa foi uma questão que nós deparamos e construímos caminhos, buscando caminhos coletivamente. Uma outra questão também importante nesse aspecto, e foi contemplado aqui também a preocupação na fala do professor Marcos, foi quando se fala dessa integração entre os diversos entes. Né? Eu falava a universidade, né? Essa aproximação com a universidade, e a universidade produzir algo que vá no encontro da real necessidade da sociedade. Porque é bacana produzir algo, mas eu preciso, qual que vai ser a produção, essa produção? Qual que vai ser o papel dela na transformação da sociedade, no dia a dia, no cotidiano? Porque as pessoas elas querem respostas para ontem, né, de imediato. Então isso é muito importante. Então também foi um desafio nosso. Essa aproximação com a academia. Hoje eu falo que o Sebrae era em Poços, até brinco que nós fizemos parceiro com uma plaquetinha minha lá do Sebrae e do Sebrae do Executivo Municipal, que virou grande parceiro em várias ações. Dentro dessas perspectivas, foram situações que foram pontuando e marcando o rumo do nosso trabalho. Inclusive essa visão da pequena empresa no setor de exportação. Então foram ações que nós fomos construindo coletivamente, buscando aí oferecer ao poder público como parceiro desse setor tão importante, que tanto gera emprego, gera divisões para o município e muitas vezes não tem o apoio necessário para o poder público. Nós construímos esse painel com o princípio do Rodrigo Paraguaçu, né? Nós falamos no primeiro momento mais a respeito da problemática e agora nós vamos caminhar para a solucionática. Né? Quer dizer, como? Que é a segunda pergunta, né? O que deve ser feito, então, para auxiliar as micro e pequenas empresas? A
superarem todos esses desafios. Já foram faladas algumas possibilidades importantes e também foi ressaltado que micro e pequena empresa se refere a porte, se refere a faturamento, mas elas permeiam todos os setores. Então tem a quitanda do Seu Zé, tem a cabeleireira, mas tem a startup, tem as empresas de alta tecnologia. Em Campinas a gente tem pequenas empresas de alta tecnologia que são fornecedores, por exemplo, de empresas como Embraer. Ou seja, as micro e pequenas empresas são muitas, né? E é esse, então, a questão, essa é a questão a ser respondida novamente pelos painelistas e por todos nós, né, através do formulário que foi passado para vocês. O que deve ser feito para auxiliar as micro e pequenas empresas a superarem todos esses desafios? Bom, pessoal, eu entendo que o principal desafio que nós temos para entregar o que essas empresas, pequenos empresários precisam, é termos uma união na base dos principais atores que promovem essas soluções. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui em Campinas, a gente pautou várias reuniões, inclusive com a presença e liderança do André, na secretaria. A gente dividir os papéis. O que cada entidade faz, o que cada instituição faz, o que cada universidade faz, para que a gente some esforços. Porque a gente se acumula nessa oferta, né? E o empreendedor às vezes está distante ou não consegue ver o que a gente consegue prover de solução. Realmente, é um desafio muito grande, porque nossas entidades elas têm mais penetração em determinados locais, menos em outros. O Sebrae tem uma amplitude de portfólio, a gente consegue atender os bairros mais distantes através do Sebrae Móvel. A gente tem uma unidade móvel que consegue levar o nosso escritório, com internet, com atendimento do nosso consultor lá na ponta, lá no bairro mais simples. E também a gente consegue ter conexão, por exemplo, com a Unicamp para atender uma empresa da incubadora. Inclusive tem uma empresa da incubadora da Unicamp lá, que também está recebendo técnicas de gestão porque está no programa do programa Unicamp. Então, eu creio que o que nós temos que entregar para essas empresas é principalmente a gente poder dividir o que cada um faz e comunicar melhor para o mercado. Eu ainda tenho muita dificuldade de explicar o que o Sebrae faz. Eu trabalho em políticas públicas, por exemplo, com pequenas prefeituras para que elas comprem do pequeno, mas eu não consigo mostrar isso de forma dinâmica para a sociedade, né? Nós temos um programa de agente local de inovação, Jundiaí e Campinas juntos estão atendendo 200 empresas com visitas diárias dos nossos técnicos, produzindo conteúdo de inovação, mas a gente não consegue, às vezes, comunicar isso, mostrar isso para vocês. Então, eu creio que se a gente, enquanto os principais atores que promovem o desenvolvimento local, promovem o empreendedorismo, a inovação, a gente deixar bem claro esses nossos papéis. A gente atende startup, mas a gente atende o microempreendedor individual, a gente formaliza. Hoje a pessoa vai com o CPF lá no escritório, sai, né, Thiago? Vai de aí, ele sai com o CNPJ, ele sai com a empresa formalizada. E ao mesmo tempo, eu atendi uma empresa essa semana passada, a OnBusca, que passou pelo nosso programa de startup ano passado, desenvolveu um aplicativo Azul. Então, assim, nós temos muitas dificuldades, às vezes, dessa conexão, e falo com a entidade, né? O que a gente pode fazer para essas empresas? Muitas coisas, mas eu acho que a gente, enquanto provedor de soluções, a gente tem que se organizar melhor, como o Thiago colocou, dos S's, das universidades, né? Importante os atores que fazem conexão, né? Então as secretarias, por exemplo, do Econômico tem um papel muito importante. Nós estamos chegando na cultura empreendedora em Campinas, atingindo aí 8, 10 mil alunos nesse primeiro ano da escola fundamental, do ensino básico, através do projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos chegar nas universidades também, com o ensino de empreendedorismo, também através desse projeto. O EAD e o atendimento nos bairros
através desse projeto de desenvolvimento local. Então é importante que nós identifiquemos que cada um pode fazer, e quando a gente fechou esse projeto, outras entidades vieram e começaram a oferecer suas soluções. Então, acho que temos um grande desafio, que é nós nos organizarmos também para prover essas soluções. Bom, já estão todos apresentados, né? Tiago, por favor. Eu concordo, né, que o principal desafio, né, é você direcionar toda essa massa empreendedora, toda essa energia empreendedora que está surgindo e, ao mesmo tempo, apoiar eles. Nesse desafio, a gente tem 2 pontos. O primeiro é conseguir a velocidade que essas pessoas querem. Alguém escolhas, que é realmente muito importante. A pessoa ela não quer fazer uma pesquisa de mercado, ela não quer demorar para abrir a empresa dela. Se ela demorar 1 semana para ter pesquisa de mercado, 1 semana para uma empresa, ela vai acabar fazendo protocolo, vai acabar chutando, vai acabar indo. Nesse sentido, uma das iniciativas que eu tenho trabalhado e pesquisado é a parte de inteligência de mercado e utilidade. Então, teve uma economista do Google, asiática, que ela mostrou que em questão de 15 minutos você consegue identificar quais são as demandas do mercado que estão em falta, que você precisa atuar. Então esse é o primeiro passo, claro, conseguir saber aonde é que esses empreendedores têm isso. E o segundo é convencer eles a buscar ajuda. E que eles se conectem realmente com toda essa estrutura. Eu acho que velocidade é um ponto-chave, então inteligência de mercado é outro ponto-chave, principalmente com a parte de utilidade. E a conexão de todas as entidades é fundamental nesse sentido. Bom, gente, só para complementar, eu acho que o Nilson resumiu muito bem o que o Sebrae tem tentado fazer, desde a cultura empreendedora com crianças até o direcionamento. Então, eu acredito primeiro que existem basicamente 2 tipos de empreendedores hoje que nós atendemos. Todos são artistas, e artistas eles sabem fazer o seu show, eles não sabem controlar nem vender o seu show. Então nós temos aqueles que estão artistas por necessidade, que não tem outra forma de levar o sustento para casa, e tem outros que têm uma expertise e querem empreender. Então aí até o doutor ele falou muito bem que muitas vezes o empreendedorismo é um risco para a saúde, mas também pode ser aquela parte que vai salvar a pessoa, porque o sucesso de algo que você viu crescer, ou seja, empreendedorismo muitas vezes é uma criança que você ajuda a crescer e leva ele, quando ele tem sucesso, você acaba se realizando, né, com o seu sonho através desse momento. E também tem aquelas pessoas que o sonho dela é realmente dar o sustento para a sua família. Então a gente tem que trabalhar exatamente dessa forma, dando conhecimento, planejamento, sabendo onde colocar. E muitas vezes aquela pessoa que acabou de ser demitida, está com dinheiro do fundo de garantia, eu quero empreender. Para onde eu vou? Pega e abre uma primeira franquia, compra uma porta, e o que acontece? Sem a preparação, sem conhecer a demanda, sem conhecer o bairro, sem conhecer a legislação da cidade, se permite ou não aquilo lá, ele quebra. E aí fica cada vez mais difícil. Então, o que fazer é exatamente levar esse conhecimento, auxiliá-lo e transformar, por exemplo, não o nosso escritório num PA, né, no pronto-socorro de atendimento ali, que a pessoa chega já passando mal e a gente tem que recuperar. E sim, levar através das parcerias com prefeituras, universidades, e todos esses, levá-los para fazer uma análise antes, é o médico da família, né? A gente tem que estar com ele antes dele abrir a empresa, ajudá-lo a definir esse mercado, essa demanda e realizar o seu sonho, por necessidade ou por desejo, a ser concreto e assim fazer com que as pessoas vivam, né, do seu sonho de empreender e sua família consiga também se autossustentar. Então, só para finalizar, eu acredito que através do empreendedorismo, que hoje atinge microempresa, através do microempreendedor individuais, quase 90% das suas formações, todos os seus empresários hoje, é realmente direcioná-los e colocá-los numa trilha de sucesso.
e que assim, com esse dinheiro feito, a gente reaqueça a economia localmente, que a gente consiga mudar realmente a conjuntura atual daquele município. Então, por isso a importância de todos os parceiros se unirem e levar uma cesta de serviços para essas pessoas, gratuitas, com algum retorno, algo nesse sentido, mas que leve soluções fáceis e customizadas para cada necessidade deles. E é mais ou menos isso que a gente tenta com essas parcerias, observar, trabalhar e entregar algo diferente para esses microempresários. Eu vou me permitir ressaltar um aspecto de grande importância que o Thiago falou, que é uma situação que eu já vi acontecer várias vezes, de uma pessoa sair do emprego, né, normalmente demitida, pegar o fundo de garantia e abrir um negócio de qualquer maneira. E ter um segundo grande sucesso na vida. Na base disso está uma questão, eu trabalho com gestão há muitos anos, que a maioria das pessoas não reconhece que existe a necessidade de um conhecimento gerencial. Da pessoa para ser garçom, manicure, cabeleireira, precisa fazer curso. Agora, para ter um negócio, todo mundo já nasceu sabendo, né? Pensa que já nasceu sabendo, né? Acredita, por exemplo, eu sei fazer bolo gostoso, então eu vou fazer uma empresa que vende bolo. Sem entender que tem muitas questões envolvidas. Então, Leonardo, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Bom, em termos de fomento privado, eu acredito que o Brasil está muito defasado em relação aos centros globais de pesquisa e desenvolvimento. Os países desenvolvidos investem cerca de 4% do PIB em P&D e a gente investe mal 1%. Então, nesse sentido, o setor privado precisa investir em startups, precisa investir em empreendedorismo. Nós lançamos ano passado um instrumento para que as empresas da lei de informática, a lei de informática é uma lei de 91, que permite que as grandes fabricantes de hardware no Brasil tenham isenção de IPI em troca de fomento a P&D. Que essas empresas possam investir em startups. Nós estamos falando de 1,5 bilhão por ano que essas empresas têm de isenção, e desse 1,5 bilhão, a nossa projeção é que aproximadamente 600 a 700 milhões por ano vão para startups. Isso é um volume muito grande, porque em termos de fomento público, o nosso maior programa, que é o Startup Brasil, investiu cerca de 10 milhões por ano, 40 milhões por ano. Então, é um salto de escala muito significativo. Em termos de fomento público, o cenário hoje é muito desanimador. A gente está sofrendo um corte fiscal eminente, mas eu acredito que, em consonância ao diagnóstico que eu revelei na última pergunta, o nosso cenário hoje é focar no early stage, na fase inicial das empresas de base tecnológica, que são justamente as que requerem menos investimento. Então, a necessidade se uniu à conveniência, né? O governo federal hoje pivotou a sua atuação para essas empresas nascentes. E o ministro Marcos Pontes determinou como prioridade essa vertente. Hoje nós dividimos a atuação em dois programas. O Conecta Startup Brasil, que justamente conecta demandas do setor produtivo a startups em fase de ideação, e o programa Mulher Empreendedoras Digitais. Nós também vemos como a falta de diversidade nesse mercado um fator a ser atacado. Diversidade é algo que gera mais performance nas empresas, e isso também virou uma prioridade nossa. Pois bem, um outro esforço que é necessário é o de alinhamento dos programas federais de fomento a startups. Até então, existiam várias iniciativas, todas dispersas, com muitas sobreposições. Então, nós chamamos todos à mesa e vamos lançar um portal único do governo para fomento ao empreendedorismo de base tecnológica. De maneira que o empreendedor, independente do estágio de maturação da sua empresa, saiba qual programa lhe atende melhor. Então, o Startup Brasil, Conecta Startup Brasil, Inovativa, que é um programa do Ministério da Economia para empresas também startups,
BNDES Garagem, FINEP Startup, todo o programa Centelha, todos esses programas estão agora coordenados numa estratégia única do governo. E por fim, quanto à questão legal, existe um comitê, que é o Comitê Interministerial para a Transformação Digital. Ele é responsável, ele é criado por decreto presidencial, por implementar a e-digital, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Desse comitê nasceu o Subcomitê Temático Ambiente Normativo de Startups. Esse subcomitê tem como missão revisar todo o arcabouço legal que afeta o empreendedorismo no Brasil. Para isso, nós fizemos uma série de reuniões com vários players do Brasil que lidam com o tema, agentes de governo, agentes do setor privado, academia, enfim, fundos de investimento, e vamos lançar agora para consulta pública em maio uma proposta de marco legal para startups, revisando justamente esses temas que citei na primeira pergunta. Ambiente de negócios, nós sugeriremos uma figura intermediária entre a sociedade limitada e a sociedade anônima, que seria a sociedade anônima simplificada. Já existem alguns PLs nesse sentido tramitando no Congresso, nossa ideia é apoiá-lo, de maneira que o empreendedor poderá ter outros tipos de recursos para injeção de capital, por exemplo, debêntures, que é algo que só uma sociedade anônima pode fazer, mas é uma figura jurídica que despende muito custo de um empreendedor pequeno, que é, enfim, um empreendedor que tem um alto risco agregado, então ele não pode ter esse custo que uma sociedade anônima requer. Em termos de facilitação de investimentos, também uma série de medidas para a atração de capital nacional e estrangeiro. Em termos de legislação trabalhista, a figura do trabalhador hipersuficiente, que é um trabalhador com alta formação, que pode negociar, tem poder de negociar com o patrão, diferente de uma relação de exploração. E, por fim, para compras públicas, faremos uma proposta para aquisição do Estado de soluções de startups. Essa consulta nós lançaremos esse mês e eu aproveito aqui a ocasião para solicitar que todos vocês, por gentileza, colaborem. É importante para nós que ela seja reflexo da demanda da sociedade. Então, seria muito útil ter a colaboração de todos. Obrigado. Leonardo, duas questões. Bom, primeiro, você pode encaminhar essa consulta para a gente, porque a nossa ideia é, pós-evento, fazer uma compilação de tudo que nós conseguimos gerar, né, de ideias, de conclusões daqui e compartilhar com todos. Isso, então, pode incluir essa consulta pública aí que você está se referindo. Posso? Perdão, nós estamos muito animados, é um trabalho que vem sendo feito desde setembro passado, e tanto o ministro Marcos Pontes quanto o ministro Paulo Guedes elencaram como prioritária essa pauta para o governo. Então, eu acredito pessoalmente que depois da reforma da Previdência, o marco legal de startups é a medida que pode ter mais impacto para o país hoje. Porque nesse cenário que a gente está tendo de desemprego, de falta de recurso fiscal do governo, a gente precisa investir em startups. São empresas disruptivas, né? São empresas que a gente investe pouco e de 100 que a gente investe, uma dá certo, essa uma, enfim, cria muitos empregos e faz o Brasil se desenvolver. Então, sim, eu encaminharia a proposta e deve estar disponível ainda esta semana. Excelente. E a segunda pergunta é se esse esforço, por exemplo, essa integração dentro de um portal dos vários programas de governo, está sendo coordenado pela sua secretaria, Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, é isso? Sim, ela é coordenada por nós, em parceria com a Subsecretaria de Inovação do Ministério da Economia, que é a nossa parte. Então, a gente trabalha junto. Muito bom. Boa noite. Professor Laerte. Já tem um monte de coisa que fica difícil trabalhar com a questão como você colocou o desafio. Mas eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, eu acho que assim, uma das coisas que ficou claro, não só pelo que foi dito aqui, mas pelas experiências que a gente tem, pelos dados que a gente já teve acesso, inclusive que acontece nas próprias startups da USP, é um alto grau de mortalidade. Isso é um problema que a
A gente tem que pensar de que modo você consegue, inclusive pensar um modelo de negócio que você tenha a possibilidade de ser algo que seja mais, pelo menos no médio prazo, quiçá no longo prazo. Acho que isso é um problema muito sério, porque assim, são pessoas que muitas vezes elas se colocam numa situação, às vezes é do empreendedor isolado, às vezes é em grupo, e muitas vezes o modelo de negócio não é suficiente para ele dar continuidade. Então, algumas dicas. Eu acho que o que foi dito aqui tem questões que são conceituais também, que são muito importantes. Toda a ideia da economia tradicional, ela é baseada, muitas vezes, numa relação, principalmente quando a gente vai para o mundo da produção, numa relação teleológica, de meios e fins. Eu fico olhando só a minha relação custo-benefício e eu esqueço de outras coisas que são, inclusive, compartilhadas socialmente. Por exemplo, o que aquilo agrega de valor no sentido dos valores profissionais, o que aquilo está fazendo com que as pessoas se desenvolvam profissionalmente. Essa questão axiológica é fundamental e precisa ser colocada também no mundo da produção. Outra, como eu falei antes, é o valor e o sentido do trabalho para todos aqueles que trabalham. Bom, isso pode parecer muito teórico, mas não é. Existe já uma série de coisas que são feitas. A gente tem um trabalho que é meio em comum com a UFRJ, com a Federal de Minas também, e com um grupo de pesquisadores franceses que discute a questão da economia, que eles chamam de economia da funcionalidade e da cooperação. Que é muito interessante que você busca agregar valores de serviço aos produtos, e quanto mais, melhor, porque assim, um dos problemas da sustentabilidade é você produzir, e depois aquilo ali virar lixo, né? Que você vai, inclusive, aumentar o peso no meio ambiente. Então, tem uma discussão de como em empresa, ou empresas, melhor dizendo, que são, vamos dizer assim, os ecossistemas, que são arranjos públicos locais, você consegue agregar mais valor àquela produção que não fica só na dependência e só nas costas daquele momento. Eu acho que isso é uma coisa importante e que traz aí todo o que foi dito pelos que me antecederam, provavelmente vai ser corroborado depois, a ideia de como existe os diferentes players, os atores sociais agindo, desde o Estado, o empreendedor local, os representantes de trabalhadores, os representantes de empresários e da sociedade civil como um todo, que vão falar assim, bom, o que a gente quer? O que a gente quer localmente, o que a gente quer de modo mais geral, como você colocou. Às vezes a questão local ela é um pouco ou muito diferente da questão geral. Então, assim, essa relação, inclusive, precisa ser muito bem pensada, essa discussão da própria agregação entre o capital e o trabalho, que assim, se você deixa tudo nas costas do empreendedor, tudo nas costas do trabalhador, essa, vamos dizer assim, a relação do custo-benefício, ela é complicada. Aliás, tanto positiva como negativamente, então vou dar dois exemplos. Quando você tem uma doença, o custo é para todo mundo, não é só para a empresa. Acho que isso é uma coisa fundamental e é o custo do Brasil passar muito por aí, que ainda somos campeões mundiais de acidente de trabalho. Isso é um custo enorme. Mas a empresa, muitas vezes, ela não tem condição de investir em melhores condições de trabalho. Quem que dá esse apoio? Quais são as redes que dão esse apoio? Acho que essa é a primeira questão. A segunda, quando você tem a discussão de como esses valores ou os resultados podem ser compartilhados dentro de uma rede de negócios, então, já foi dito anteriormente aqui, o próprio painel dos sistemas para público, né? O sistema S e outros, né? Tem aí um papel fundamental que é assim, de que maneira eu ajudo na qualificação dos trabalhadores, que acho que é um papel já histórico dessas instituições, mas também de que maneira eu consigo pensar fora da caixa, porque se falou aqui em coisas disruptivas, e disruptivo é pensar fora da caixa. Enquanto eu pensar que o trabalho é visto como algo que eu vou medir aquele valor que ele me traz no tempo, no gesto, a la Taylor, nós não vamos para lugar algum. Isso já foi, inclusive com a própria tecnologia e com a relação dos serviços que a gente tem. Então, temos aí um desafio muito grande. Eu acho que é muito interessante, inclusive, ver essas experiências que já existem em diferentes locais, seja com cooperativas, seja com pequenos empresários, onde a agregação de serviço ao produto, aliás, é o que tem se feito muito por aí, ela é muito mais sustentável em todos os sentidos, ambientais, econômicos e com relação
social e de trabalho. Então, vamos lá. Flávio Faria, secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós assumimos a prefeitura de Congonhas, fizemos um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico, percebemos a dificuldade por parte das empresas na abertura, no atendimento ao setor empresarial do nosso município. Então, com isso, nós estamos lançando agora no mês de maio um trabalho de equipe, um trabalho que envolveu todos os servidores das diversas secretarias que atuam no setor empresarial, no setor produtivo, e com isso nós temos o Postos Fácil Empresa. Então é um espaço que está sendo anunciado agora no mês de maio, com um trabalho de equipe, um trabalho que envolveu inclusive o sindicato dos contabilistas, a associação dos contabilistas, porque muitas vezes a pessoa ela alugava um espaço e o zoneamento não permitia, tinha N situações que complicavam no dia a dia. Trouxemos aí os contabilistas próximos e construímos aí uma de equipe, onde estamos anunciando agora no mês de maio, buscando um serviço de facilitador para o setor. Inclusive, com a sala mineira do empreendedor, a junta comercial estará funcionando nesse mesmo espaço, até próximo do Sebrae. Então, foi uma ação muito importante e foi construída coletivamente. Também criamos, e é uma preocupação muito grande nossa, o chamado Circuito Empreenda Postos. A nossa ideia com esse circuito é levar informação para o setor empresarial, para as pequenas empresas, e ao mesmo tempo tirar empresas da informalidade. Então nós, em parceria com as universidades do nosso município, e cada universidade ficou responsável por uma região, então hoje, o último circuito tinha 200 pessoas participando. Então com isso a gente leva N informações. Por exemplo, esse último tinha lá um debate que era sobre a legislação trabalhista, que era uma demanda importante para aquelas pessoas. A parte da comunicação é muito importante, da publicidade, como usar as redes sociais. Então esse circuito ele colou e a gente tem conseguido, vamos ter agora recentemente um outro circuito, que é na região oeste da cidade, onde é cuidado pela PUC Poços, na PUC Minas. O outro que se teve foi na região sul, que foi coordenado pelo Instituto Federal. Então é uma ação importante que está acontecendo e mostra essa aproximação do setor público com também as pequenas empresas. Estamos lançando também agora no mês de maio um aplicativo. Esse aplicativo, quando o Wilson falou da compra para o poder público, para as pequenas empresas, foi algo muito bacana. Nós percebemos que não é só a prefeitura, mas nós temos órgãos municipais, que não é a prefeitura, órgãos estaduais e órgãos federais. Então, em parceria com o Instituto Federal, foi desenvolvido um aplicativo pela coordenação do professor do Instituto Federal, com uma aluna que é estagiária, eles estão até patenteando esse aplicativo, e digamos que vai ter uma licitação no órgão público de material de limpeza. Então, aquela pessoa cadastrada vai receber no aplicativo, vai ter aquela licitação. Não estamos dizendo, vá lá participar, mas é uma forma de facilitar e despertar essas pequenas empresas a participação na compra do setor público. Então é uma ação muito bacana que também está pronta e vai ser agora anunciada no mês de maio. Criamos também no nosso município, envolvendo 11 municípios, o Sebrae tem sido grande parceiro desse empreendimento, que é a região vulcânica. Estamos aí trabalhando, o Sebrae aprovou um projeto nacional, e com esse projeto nós estamos lá, o café da região vulcânica, o vinho, o queijo. Então é uma ideia de agregar valor. E são 11 municípios envolvidos. Poços de Caldas, capitaneando essa liderança, mas são vários municípios do interior de São Paulo e também de Minas Gerais. Então é uma ação muito bacana que está, de fato, efetivando em nosso município. Nessa parceria também estamos com 2 grupos de trabalho, que é uma criação de uma legislação nova aí na área de tecnologia e inovação. Então, todas as universidades estão participando ativamente desse processo, inclusive com o Sebrae, e vamos apresentar agora essa nova legislação. Então, uma legislação está sendo construída por várias mãos, um projeto, que posteriormente vai ser para a Câmara, como também um outro projeto sobre educação de nascentes, também construído por várias mãos, envolvendo diversas universidades lá do nosso município. Temos realizado diversos eventos de compra pública, então nós vamos aí, a gente parte de porta em porta das empresas,
e a gente faz pequenos workshops para preparar essas pequenas empresas a participar. Então isso está acontecendo, nesses 2 últimos anos foram diversos eventos organizados com 10, com 5, com 8 empresas, mas o nosso objetivo, de fato, é mostrar para ele o potencial aí em relação ao setor público. Estamos atuando na tecnologia e inovação, inclusive com parceria com a Unifal, criando incubadoras, aceleradoras nesse sentido. Então são ações, muitas vezes, que muitos municípios estão avançados nesse sentido, mas a gente precisava agarrar nisso aqui, então isso hoje está se tornando uma realidade no nosso município, dando uma resposta concreta e efetiva para a população, para o cidadão lá que, de fato, precisa de um apoio por parte do poder público. Muito obrigado pela discussão. O Flávio me lembrou uma coisa que nós citamos, né, e convidamos para estar aqui no painel à frente, então, essas secretarias de desenvolvimento econômico dos 4 municípios. Mas aqui, no auditório como um todo, não vou nem chamar de plateia, porque não é esse o sentido, né? Nós temos representantes de diversos municípios, Pinheiro, Valinhos, Jaguariúna, e diversas instituições, associações comerciais, industriais, universidades, outras faculdades, outras universidades, Senac, Senai. O que eu gostaria realmente é que o Deus Cronos fosse mais generoso, que desse 5 minutos para cada um de nós aqui podermos falar. Mas a gente sabe que na prática não é possível.